Lorival, e aí tem uma questão, eu vou pedir para você seguir comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com a Mariana Jangiacomo e em seguida eu volto com você, porque eu quero que a gente converse um pouco sobre, para vocês entenderem como, nesse momento, o governo brasileiro, o futuro governo brasileiro vai precisar de certa boa vontade. Está tendo um descolamento do mercado interno com o mercado externo por conta do nervosismo relacionado às falas de Lula. Para você entender o que aconteceu, hoje, o Banco Central americano confirmou aquilo que o mercado esperava. Subiu a taxa de juros só em 0,5 percentual, reduzindo o ritmo dessa alta, porque a inflação está cedendo. Isso fez com que as bolsas mundo afora estivessem em ritmo de festa, não aqui no Brasil. Vem para cá, Mariana Jangiacomo. É isso aí, Dani. Altas de 0,5 ponto percentual, então, depois de 4 altas consecutivas de 0,75 ponto percentual, algo sem precedentes. O Federal Reserve, o Banco Central americano, realmente preocupado com a situação da inflação e agora começa a ver sinais de que talvez o mercado americano esteja começando a esfriar. Então, por isso, resolveu investir em uma alta um pouco menos agressiva, né, de 0,5 ponto percentual, diminuindo aí esse ciclo de altas enormes. Existia muito medo aqui, Dani, ainda existe, na verdade, de que os Estados Unidos saiam de um cenário de economia superaquecida e inflação altíssima e vão, na verdade, para uma situação de recessão, a situação oposta. Então, por isso, o Federal Reserve tomando cuidado aí para baixar, aumentando os juros ainda, mais um pouco menos do que anteriormente, porque começa a ver justamente esses sinais que você falou, de que a inflação está cedendo. A inflação aqui, dados de inflação novos, saíram ontem, mostrando que a inflação acumulada de 12 meses ficou em 7,1% aqui nos Estados Unidos, o que ainda é alto, né? Lembrando que a meta do governo americano é manter a inflação ali no patamar dos 2%, mas já mostra isso, mostra um sinal de uma desaceleração. Então, por isso, o Federal Reserve reagiu e resolveu continuar aumentando os juros mais um pouco menos. Agora, Dani, ainda existe uma tarefa aí longa pela frente nesse combate à inflação, porque o mercado continua assim aquecido, mercado de trabalho numa situação praticamente de pleno emprego, a taxa de desemprego aqui na casa dos 3,7%, o que é considerado pleno emprego por muitos analistas. A gente fala muito, né, Dani, às vezes sobre a questão das demissões, as demissões principalmente no setor de tecnologia, mas isso representa uma parte muito pequena do mercado de trabalho americano que continua assim muito aquecido, com os salários subindo, o que pode pressionar a inflação, só que não sobem, né, no mesmo ritmo que a inflação. Então, por isso, a preocupação do governo americano. Agora, os sinais, então, são de que a economia começa a esfriar, mas assim, muito de leve, e aí o Banco Central respondendo a esses sinais, aí resolvendo diminuir um pouco, continuar com a alta, mas o investir, apostar numa alta um pouco menor, aí 0,5 ponto percentual em vez de 0,75, como vinha fazendo o Banco Central americano, fez nos últimos 4 meses, algo sem precedentes, aumentar 4 vezes seguidas a alta de juros em 0,75 ponto percentual, Dani. Obrigada, Mari, pelas informações. Vem para cá o Loure e o Fernando Nakagawa. Lula ontem, Lorival, por isso que eu estou te chamando aqui também. O Lula ontem disse no discurso dele que ele ia fazer, a primeira coisa era correr o mundo para buscar investidor. Ou seja, ele está de olho no investidor estrangeiro para tentar compensar esse mau humor que ele está fazendo questão também de alimentar com o mercado interno, né? E isso lança um peso enorme sobre a montagem dessa agenda e o que ela sinaliza, né? Ao sinalizar que vai voltar a falar com Maduro, Lula reacende críticas de uma ala da direita, extrema-direita no Brasil, chame como quiser ou separe como quiser, né? Ao sinalizar também China, que vive uma disputa estratégica com os Estados Unidos, né, lá fora, também. Há uma outra questão que está, assim, muito em aberto. O que Lula vai fazer com a disputa Rússia-Ucrânia, né? E mais, quando for sentar com Biden, vai focar na pauta certa? Tudo isso tem um impacto muito grande, inclusive no plano que ele traçou, que é o plano de trazer investidores lá de fora, botar dinheiro estrangeiro forte no Brasil, até para dar uma diluída aí nessa grita do mercado interno.
Bem, o ambiente de negócios eu vou deixar para o Nakagawa comentar, mas do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, se o Lula quer atrair investimentos para o Brasil, infelizmente neste momento, nessa quadra da história, terão de ser feitas algumas escolhas. Os Estados Unidos, eles não esperam um alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos, não é isso. Mas existe uma série de setores da indústria, da cadeia de valores, que os Estados Unidos estão colocando obstáculos sobre as transações cada vez mais. Tudo que está relacionado com alta tecnologia, com semicondutores, existem leis, portarias do Ministério do Comércio, uma série de medidas que estão sendo adotadas para, digamos, retardar o processo de desenvolvimento, de inovação na China, tanto no campo civil quanto no campo militar. A China é um grande investidor no Brasil, os Estados Unidos também são, os países europeus também são, mas existem áreas estratégicas nas quais o Brasil, de fato, terá de fazer escolhas. E haveria aí uma oportunidade para o Brasil organizar o seu ambiente de negócios para entrar na cadeia de valores deslocada da China, que esse é um interesse do governo Biden, trazer em termos de friendshore, de nearshore, ou seja, um país amigo, confiável, que tem uma energia limpa. Mas para isso precisaria dar uma bela limpada no ambiente de negócios. Você conversa com os empresários americanos e até mesmo com diplomatas, pessoas ligadas a essa área de comércio e de investimentos, eles dizem que o Brasil é um non-starter, não dá para vir para cá neste momento. Outros países mais próximos e com acordos de livre comércio mais sólidos, com acordos de livre comércio como o México e a Colômbia e naturalmente o Chile também, estariam na frente nisso. Então, por essa via, neste momento, e ainda mais considerando as visões de política econômica do presidente eleito Lula, não vai acontecer. Qual é a grande avenida? É a parte ambiental. Aí realmente o Fundo Amazônia, o mercado de carbono, créditos carbono, outras formas de investimentos associadas ao meio ambiente, isso sim tem uma grande avenida aberta e aparentemente o presidente Lula entende a potencialidade disso.